Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Suplicamos ao Senhor a tua bênção, a tua direção, a tua sabedoria, a tua unção, para esta hora em que nós vamos ministrar a tua palavra em nossos corações. Que todos os corações nesta noite agora possam se abrir para receber a tua palavra e que as mentes possam estar abertas para o entendimento e a compreensão da tua palavra. Nos ajude pela tua graça, o Espírito Santo, e nos abençoe de forma que possamos sair daqui hoje edificados, alimentados e abençoados por ti, Senhor. É o que nós choramos em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos vendo sobre murmuração. Todos leiam esse tema? Todo mundo. Inclusive, todos os textos que aparecerem aqui, eu quero que vocês leiam, todos juntos. Assim como a gente lê na Bíblia, aí eu quero que todos leiam. Vão aparecer vários textos, e na medida que aparecerem, aí os irmãos vão ler. Agora, não vão ler um na frente ou outro atrás. Vamos fazer um coral para a gente ler todo mundo junto. Por exemplo, esse tema, todo mundo junto. Muito bem. Vamos abrir nesse texto que está aí. Números, capítulo 14, ou 11. Capítulo 11. Números. É o quarto livro da Bíblia. Esse texto é o que nós vamos basear esse estudo de hoje. Estamos falando sobre murmuração, né? Já há 2 semanas, e vamos continuar falando. Talvez até a próxima quarta-feira nós ainda estamos falando sobre murmuração. Vamos terminar esse assunto nas quartas-feiras. Domingo nós iniciaremos um tema para o mês de outubro. Então esse tema nós vamos começar a debater no domingo pela manhã. Mas esse assunto de murmuração nós vamos terminar ele nas quartas-feiras. Vamos ler Números, capítulo 11. Eu vou ler esse texto, você vai me acompanhar aí na Bíblia, porque o estudo de hoje é baseado dentro desse texto. O título aqui do capítulo 11 diz: As murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça,
dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Versículo 18. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Vamos ler a partir do verso 31 agora. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá. Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Até aí. A gente leu esse texto todo para a gente entender sobre as murmurações dos israelitas, como a gente sabe, lá no deserto. Foi uma das causas que fez com que o povo não entrasse na terra prometida e morresse, ainda pior. Não só deixaram de receber as bênçãos, de ver a terra maravilhosa prometida pelo Senhor, a terra de Canaã, desfrutar de tudo que o Senhor havia prometido lá. Não só deixaram de experimentar, mas morreram. Morreram no deserto por causa da murmuração. Te vê aqui que eles murmuraram querendo carne, né? Até hoje tem gente murmurando aí por carne, né? Cuidado porque não tem carne, não tem carne. E o povo começou a murmurar e o Senhor mandou carne
O Senhor se irou contra o povo por causa de suas murmurações e ele enviou carne a granel, né? De forma que eles comeram até sair pelo nariz. Comeram tanto até sair pelo nariz. O Senhor observando lá, matando a vontade deles, mas isso era uma forma de Deus se irar contra o povo. Foi a ira de Deus contra o povo. O povo não se agradou, Deus não se agradou dessa atitude do povo. Então o que é que a gente vai ver? Como derrotar a murmuração. Irmãos, a murmuração, ela é um pecado terrível. Porque a murmuração não é um pecado que, como os outros demais, que é causado por uma fraqueza nossa. Às vezes a gente comete algum tipo de pecado por um momento de fraqueza e a gente cai naquele erro, pratica aquele erro e logo a gente se arrepende, né? Muitos pecados que a gente pode praticar. A murmuração, ela é silenciosa, ela é mais terrível porque ela é contínua, ela é diária. A gente comete esse pecado diariamente, constantemente, todo dia, toda semana, o mês inteiro, o ano inteiro. Por isso, é um pecado terrível, perigoso. Mais ainda do que aqueles que a gente comete aqui e acolá, uma coisa, outra, e por um tropeço, uma falha nossa, uma fraqueza. A murmuração, primeiro, a gente não vê ela como pecado. O problema é esse. A gente não vê a murmuração como um pecado. Então a gente acha que não tem nada demais. Mas aí é onde está. A murmuração, Deus não suporta, porque toda murmuração é uma afronta a Deus. É uma revelação nossa, que não estamos confiando em Deus, que não estamos gostando de nada que Deus tem nos dado. Então, é uma afronta diretamente a Deus, porque a murmuração, ela vem por um inconformismo, uma insatisfação, e nós reclamamos de tudo, de todos, não gostamos de nada. E isso tem a ver com Deus, com a vida que Deus nos deu. Com a vida que Deus nos deu, e Deus não suporta. Você vê o povo de Israel, lá no deserto. Eles não se esqueceram do que Deus fez na vida deles. Se esqueceram do sofrimento do Egito. Negócio terrível, a murmuração é um negócio terrível. E nada agradava a eles. Eles não estavam felizes com nada, satisfeitos com nada. E reclamavam o tempo todo. E não é só aqui nesse texto, mas a Bíblia toda, Deus revela a sua indignação, a sua abominação ao pecado de murmuração. A gente precisa aprender, né, essa lição. Como diz a carta do apóstolo Paulo no capítulo 10. Diz que, aquele texto que a gente tem lido como tema no início, de que o que aconteceu com o povo lá no deserto foi para servir de exemplo para nós. É para que a gente possa aprender a lição e não cair nos mesmos erros que ele. Então vamos ver, tem alguns slides aqui, só são apenas slides, e que a gente vai ver que a murmuração, ela tem três causas. Três causas. Primeiro, a nossa natureza. A nossa natureza terrena. Nossa natureza pecaminosa. Então, naturalmente, nós temos uma tendência. Não existe ninguém, nenhum ser humano na Terra, 100% livre de murmuração. Para dizer, eu nunca murmuro. Eu nunca murmurei. Não existe. Quem não reclama por alguma coisa que não deu certo? Devia ter dado certo. Só comigo acontece isso. Só porque é comigo. Alguma coisa assim.
Todo mundo murmura. A nossa natureza, ela é pecaminosa e nós temos essa tendência a ser murmuradores. Né? Temos essa tendência, herdamos da natureza. Você vê que depois do pecado, o homem, Adão, já reclamou da mulher que Deus havia lhe dado. A primeira coisa depois do pecado, ele reclamou quando o Senhor perguntou a ele o que aconteceu. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Ela que me induziu a fazer isso. A mulher já culpou, já reclamou. Então, naturalmente, nós temos a tendência. Você vê até criança de peito. Ontem eu achei tanta graça vendo uma criancinha. Ela não tinha 2 anos, não tinha 2 anos. E ela estava num shopping e a mãe comprou uma Coca-Cola e foi dar a ela, e ela disse, e ela saiu batendo o pé, parecia uma pessoa adulta, bem pequenininha. Eu achei graça pelo jeito dela, sabe? Do tamanho de nada, muito bonitinha, arrumadinha, aquela coisa mais linda do mundo. Mas batendo o pé: eu não quero Coca-Cola não, não quero Coca-Cola não, não quero não. E saiu andando no meio do shopping e foi embora assim. E eu digo: mas meu Deus, olha o tamanho. Não tinha 2 anos não tinha 2 anos. Eu digo: mas repare que negócio sério. O que é natureza humana? Porque ela é completamente inocente. Uma criança com 2 anos de idade não sabe de nada, absolutamente. É ingênua, é inocente. Está na fase da inocência. Ela é completamente inocente. Mas a natureza é pecaminosa. Ela nunca pecou, porque ela é inocente. Mas a natureza dela já é pecaminosa. Já é de reclamar. Né? Então a criança assim não precisa nem falar. Essa falava, mas a criança não precisa nem falar para reclamar alguma coisa, né? Já reclamar, já mostrar indignação por uma coisa. Então a nossa natureza, ela é uma natureza que nos leva a sermos pessoas murmuradoras. Mas aí nós não estamos vivendo, né, na carne. Não somos mais um homem natural, que vivemos sobre a influência da carne. Já somos um novo homem. Quem é novo homem? Nós em Cristo, porque todo mundo aqui já tem Cristo, então subtende que nossa natureza agora, ela foi recriada em Cristo e nós agora somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, as obras da carne eram aquelas lá de Gálatas e tudo mais, agora nós temos o fruto do Espírito, então a gente tem que aprender, tem que mudar. As circunstâncias, outra causa também, as circunstâncias, as coisas que nos acontecem no dia a dia, a vida de cada um é individual, né? As circunstâncias da minha vida é uma, da sua é outra, da sua é outra, da sua é outra, são circunstâncias diferentes. E a gente sabe que tem pessoas que enfrentam muito mais circunstâncias difíceis, complicadas do que outras, umas mais, outras menos, né? Umas terríveis, né? Por exemplo, acho que nenhum de nós aqui passamos por o que uma pessoa daquela que enfrentou aquelas enchentes, né, lá do Rio de Janeiro, enfrentou de ver sua casa desabar toda por completo, levar tudo que tem, tudo, e ainda perder ente querido. Quer dizer, isso é uma circunstância muito difícil, que eu acho que nenhum de nós aqui enfrentamos isso. Né? Diferente. Então, cada um tem as suas circunstâncias. Isso também leva-nos a murmurar. Insatisfação. Então, há pessoas potencialmente insatisfeitas. Tem pessoas muito insatisfeitas. Espera aí, irmãos. Ter insatisfação por alguma coisa na vida é diferente do que você ser um eterno insatisfeito. Tem pessoas que é uma pessoa eterna insatisfeita. Não se satisfaz com nada, nada lhe agrada, nada está bom na sua vida. Isso é um problema. Isso aí tem que ser tratado. Uma pessoa dessa, ela é potencialmente um murmurador. Vamos para frente para a gente ver. E vocês vão lendo. Vamos ler esse texto. Todo mundo bem bonito no coral. Vamos lá.
Muito bem. Então, esse é um dos textos da palavra do Senhor que o apóstolo Paulo nos adverte: façam tudo sem queixas, sem murmurações, sem reclamações, sem futrica, sem estar reclamando, nem discussões, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada. Então, a gente, como vive nessa geração corrupta, não podemos ser pessoas assim. Então, se você é uma pessoa que está linguaruda demais, fala de tudo, fala de todos, reclama de tudo, o tempo todo, você está dando um mau testemunho. Você está sendo mais um nesta geração corrupta. Nós, como crentes, no meio dessa geração, temos que dar bom exemplo. Aí vem aqui, esse primeiro ponto, porque tem dois tipos de murmurador. O murmurador, que é o chorão, tipo Asaf. Asaf que escreveu esse Salmo 73, 13 e 14. Vamos ler esse texto aí, vamos ler. Asaf foi que escreveu esse Salmo 73, o Salmo todo é interessante porque ele disse assim, ele estava ali já só falando um testemunho que ele viveu, mas agora ele estava entendendo que ele estava errado. Então, ele começa a olhar para os ímpios e ver a prosperidade dos ímpios, dos perversos, dos homens que não têm Deus. E ele olha assim e diz, mas é interessante, eu sou fiel a Deus, sou uma pessoa que tenho renunciado ao pecado, servido a Deus, e não tem o que eles têm. Eles não querem nada com Deus, não servem a Deus. E olha só, a vida deles é cheio de prosperidade, cheio de saúde, tem tudo o que eles querem. Ele começou a olhar e ter inveja dos ímpios. Isso é muito comum acontecer com muitos de nós. Às vezes se olha e diz, interessante, eu sou crente, vivo na igreja, orando, jejuando, e isso só me acontece de problemas, e é uma coisa atrás da outra, e parece até que as coisas, em vez de melhorar, está piorando. Isso às vezes a gente fala. Mesma coisa de Asaf, esse que escreveu o Salmo 73. Quem gosta de fazer isso, lê esse Salmo e preste atenção. E ele dizia isso, certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Só são 2 versículos, mas tem muitos outros versículos que ele começa a fazer essa comparação e achar que não está valendo a pena ele servir ao Senhor. Então é esse tipo de gente. A frase favorita dele, como é que diz? Isso não é justo comigo. Então tem gente que é assim o tempo todo. Não deveriam ter feito isso comigo. Isso não é justo fazer isso comigo. Não está certo. É a reclamação por vida. Acha que nada é justo. Tudo que fizeram com ele não é justo, né? Ele é merecedor de muito mais. É merecedor de coisas muito boas. E nada é justo que acontece com ele. Então, a gente precisa aprender. Esse Salmo 73, a gente aprende lições tremendas. Eu não vou me deter aqui, mas lições tremendas. Que na vida dos servos de Deus, nós não estamos imunes de doenças, de desemprego, sabe? De problemas na família, de desentendimento na família, de problemas comuns e normais de todos os outros. A diferença é que nós temos o Espírito Santo, temos Deus, a palavra de Deus, o entendimento da palavra e recebemos sabedoria para lidarmos com as situações difíceis da nossa vida. É muito diferente de uma pessoa que não tem Deus. Então eu posso enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, você pode enfrentar, irmão, na sua vida. Sabe, problema de casamento, problema financeiro, problema emocional, depressão, como a gente já viu aqui, qualquer coisa pode nos acometer. A diferença é que quando nós estamos em comunhão com Deus, estamos ligados em Deus, temos uma vida consagrada ao Senhor, nós recebemos da parte de Deus instrução, orientação, direção do Espírito Santo, sabedoria para nos portarmos naquele momento difícil da vida e recebemos a vitória. E, sobretudo, temos paz no coração. Apesar de tudo, nós temos que ter paz no nosso coração. Amém, irmãos?
paz com Deus, paz com o Senhor e a certeza de salvação. Quem tem certeza de salvação? O ímpio pode viver aqui na terra e desfrutar de muitas coisas boas, mas ele não tem certeza da sua salvação. Depois que ele morrer, ele não sabe para onde vai. Mas eu e você sabemos. Eu e você sabemos. Amém, irmãos? Vamos para a presença de Deus. Então, vale a pena sim servir ao Senhor. Não seja um murmurador desses, tipo Asaf. Asaf foi um murmurador. É um salmo de murmuração ali. Ele contando. Ele disse, quase que eu me desviei, quase que meus pés resvalavam e eu me desviava por causa disso. Mas depois ele se atinou, depois ele se orientou. E ele disse, aí depois eu me orientei, me atinei, quando eu entrei na casa do Senhor. Vamos ver, e tem esse tipo, como é o nome? Marte, é o exemplo de Moisés. Vamos ler todo esse texto, vamos lá. Essa tradução é da Bíblia Viva, né? É o mesmo texto que a gente já leu aqui agora, mas ele aqui está bem mais claro, né? Então é isso que Moisés estava dizendo para o Senhor. O Moisés dizendo para o Senhor, por que eu? Por que eu tenho que carregar esse peso? Eu imagino, irmão, não foi brincadeira, né? A gente pode até dar razão a Moisés pelo que enfrentou, mas Deus não. Deus não quer que a gente murmure, mesmo que você tenha uma tarefa muito difícil, foi Deus que lhe deu. Então, agradeça a Deus. Essa mesma murmuração aqui de Moisés, nós fazemos muito. Mães, pais, né, filhos, a gente faz muito. A frase dele favorita é o quê? Ninguém dá valor ao que eu faço. Então, Moisés aqui se colocando numa posição de mártir, de vítima, aquela pessoa assim, né? Eu estou cansado, tudo só acontece comigo, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, ninguém me elogia, ninguém me dá nada, ninguém me ajuda, eu sou um coitado, eu não aguento mais. Quantas mães que fazem essa reclamação, eu não aguento mais, só tomar conta de casa, só arrumar, e todo mundo desmantela e suja, e eu arrumo de novo, só eu que cozinho, só eu que faço, pai, só eu que trabalho nessa casa, só eu que boto dinheiro aqui dentro, ninguém ajuda com nada, e não sei o quê, e reclama muito, a gente reclama muito, às vezes até de um trabalho. Deus te dá um trabalho, você começa a trabalhar, estava desempregado, aí começa a trabalhar, e aí o trabalho é peso, começa a puxar, e você trabalha e daqui a pouco você começa a murmurar, eu não aguento mais, eu estou cansado, é o dia todo trabalhando, eu não tenho nenhuma folga, eu não tenho férias, ninguém me dá férias, não sei o que, mas quando estava desempregado reclamava também, né? Então quer dizer, a murmuração é um negócio terrível, e Moisés aqui disse para o Senhor, eu não tenho nada a ver com esse povo não, eles não são meus filhos não, eles são teus, eu por acaso vou amamentá-los, né? E eu não posso carregar essa nação sozinha, a carga é pesada, se o Senhor vai continuar assim, então eu prefiro morrer, me mate. Foi as expressões, literalmente, de Moisés, né? E a gente também murmura dessa forma. Nós falamos muito disso. Reclama do trabalho, reclama da casa, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama de tudo. Reclama se o dia está chovendo, choveu o dia todo. A semana choveu a semana toda, se parar de chover porque está fazendo sol demais, e a gente reclama muito, sobretudo quando nós estamos nos sentindo muito responsáveis, né? Muito atarefados, o peso está grande sobre as nossas costas, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, se você está assim, se você está fazendo isso, tem alguma atividade, alguma tarefa, alguma função, isso está lhe pesando,
Isso não veio para você à toa. Se Deus está permitindo isso na sua vida, essa luta, às vezes, de cuidar de alguém, né, que você não tem tempo para nada, porque você está cuidando de uma pessoa, cuidando de filho, ou cuidando de velhos, alguma coisa assim, você tem que entender, foi Deus que colocou essa tarefa para você realizar essa missão, para você aqui na terra. E se Ele lhe deu, é porque Ele viu que você tem condição de assumir e de dar conta dela. Isso a gente precisa entender, né? Se eu estou fazendo, é porque eu tenho condição. Não chore. Louve a Deus porque Ele está te dando força, está te dando saúde, e continue fazendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Então, é um tipo de murmurador. Deixa eu ver. Agora nós vamos ver algumas características. Leia aqui esse versículo. Pronto, deixa eu ver outra coisa. Nós vamos ver algumas características de murmuradores. Primeiro, uma pessoa murmuradora é o quê? É um instrumento altamente contagiante. A murmuração, o murmurador, ele é muito contagiante. É incrível o poder de influência que a murmuração tem. É um pecado, né? Como qualquer pecado, ele é como se fosse uma doença e que pega, é contagiante. Vamos ler esse versículo, todo mundo. O texto, esse versículo é o versículo 4 que a gente leu, né? E o populacho que estava no meio deles. Quando o povo de Israel, o Senhor tirou eles do Egito, tinha um outro povo lá, um povo pagão, e que se juntou ao povo de Israel e saíram também. É um populacho, chama-se um populacho, um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Então esse povo era um povo que não conhecia os princípios de Deus, a palavra de Deus, como o povo de Israel, e eles se encheram de gula, diz o texto, né? Pecado da gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se também, e diz o versículo, aqui nessa tradução, diz assim, os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Então eles foram contagiados pelos outros, por aquelas pessoas, aquele populacho, aquele povo estrangeiro, aquele povo pagão. Era um povo, sabe, que estava por lá, ao redor, no meio, infiltrado no meio do povo de Israel. Eles começaram a sentir vontade de comer e começaram a falar, e o povo de Israel foi contaminado também. Também. Leiam aí esse texto. É outro exemplo de contágio, de murmuração, quando contagia. Então, Coré, com todo o seu grupo, ele começou a contaminar com o espírito de rebeldia, falando mal de Moisés. Era uma murmuração. E o Senhor